Bom, gente, continuando nosso estudo de MRUV, né? É interessante que você perceba que é um estudo longo, né? Não é uma matéria simples, principalmente se você não entende bem função. A gente vai aprendendo isso ao longo do curso, beleza? Então, vamos lá. Se você ainda não é bom em função, vai com calma, vê, de preferência, até às vezes vê toda a matéria, depois volta revisando, porque aí você começa a ter uma noção do todo, tá? É importante. Então, vamos lá. Um veículo partindo do repouso. Então, velocidade inicial dele é zero. Move-se em linha reta com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida, então ele quer saber a distância percorrida em 10 segundos. Então, ele me deu o tempo aqui de 10 segundos. É interessante, é importante que você observe que você não pode usar a fórmula de distância igual a velocidade vezes tempo. Por quê? Porque isso aqui é para o MRU. E o nosso movimento tem aceleração. Então, quando tem aceleração e você quiser calcular a distância, a gente tem aquela fórmula. Distância é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Lembra que eu falei para você de S é igual a SI mais VIT mais A T2 sobre 2. Essa era de posição e ela culminava nessa de distância. Então, a distância é a velocidade inicial vezes tempo mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Então, a distância aqui ficou sendo a velocidade inicial dele é zero, o tempo que ele andou 10 segundos, mais a aceleração, que vale 2, vezes o tempo, que é 10 ao quadrado, dividido por 2. Só substituir os valores aqui, o 2 corta com 2, a distância ficou 0 vezes 10, 0, 10 ao quadrado, 100. Então, a distância ficou sendo igual a 100 metros. Letra B. Tranquilo? Questãozinha interessante para a gente ver o uso da fórmula de distância. Um automóvel partindo do repouso, de novo, velocidade inicial zero, leva um tempo de 5 segundos para percorrer 25 metros. 25 metros é a medida de distância. É o que ele percorreu. Beleza. Em movimento uniformemente variado. MRUV, ou seja, tem aceleração. A velocidade final do automóvel é de... Bom, a gente sabe que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. A distância foi de 25 metros, né? A velocidade inicial zero, vezes o tempo, que foi 5, mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo ao quadrado. Qual que é o tempo? 5, dividido por 2. Então, fica 25 é igual a 5 vezes 0, 0, mais a aceleração, vezes 5 ao quadrado, 25, dividido por 2. Então, fica aqui 25 é igual a 25A sobre 2. Alguém deve estar se perguntando, Egi, por que você foi nessa fórmula, se essa fórmula nem velocidade tem? Porque eu estou vendo que ele me deu, o exercício me deu distância, me deu tempo. Então, a fórmula que tem distância e tempo é aquela ali. Então, eu já joguei nela porque eu vou calcular a aceleração. Porque na hora que eu tiver aceleração, eu vou jogar aqui nessa fórmula. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu tenho a velocidade inicial, que é zero. Eu tenho o tempo, que é 5. Quando eu tiver a aceleração, eu vou achar a velocidade que ele estava nesses 5 segundos. Então, aqui, resolvendo aqui, ó, o 2 passa multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Vai passar multiplicando e o 25 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o A vai ser o 25, que já estava aqui, esse aqui, vezes o 2, dividido pelo 25, que está aqui. Então, o A vai ser, o 25 cortou com 25, o A vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então, agora eu tenho a aceleração, a velocidade dele vai ser a velocidade inicial, que é zero, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que a gente acabou de calcular,
foi um tempo de 5, né? Então, 2 vezes 0 mais 2 vezes 5, que é 10, então deu 10 metros por segundo. Essa é a nossa resposta, tá? Beleza. Aí o seguinte, ó, analisando o movimento de um corpúsculo, um corpo, né, que a gente despreza o tamanho dele, com aceleração constante, ou seja, acabou de me falar que a gente pode utilizar as nossas equações que a gente aprendeu de mr e uv, constante em trajetória retilínea, um estudante verifica que nos instantes 10 segundos e 30 segundos, contados do início do movimento, então um tempo inicial, e aqui é um tempo final, um tempo antes e um tempo depois, contados no início do movimento, as velocidades escalares do corpo são respectivamente iguais a 15 metros por segundo e 25 metros por segundo. Interessante. Ele meio que falou uma tabela para a gente, ó, com 10 segundos, tempo aqui em segundos, e a velocidade em metros por segundo. Quando 10 segundos e 30 segundos, a velocidade de 10 segundos era 15 metros por segundo, e a de 30 metros por segundo, de 30 segundos era 25 metros por segundo. Foi isso que ele falou para a gente, ele falou essa tabelinha aqui para a gente. O estudante deduz que a distância percorrida pelo corpúsculo entre esses dois instantes, ele quer saber a distância. A gente sabe que distância é velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Para isso, eu preciso da velocidade inicial, eu não tenho. Eu preciso do tempo, né? O tempo foi de 20 segundos, né? Do 10 ao 30. Eu tenho que ter aceleração e eu tenho basicamente nada, né? Essa questão seria interessante resolver por Torricelli, né? Que a gente vai aprender logo em seguida, no nosso próximo slide. Mas eu vou desembolar aqui ela de outra forma. Depois, se você quiser com Torricelli, você consegue fazer melhor, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o tempo 10 e o tempo 30. A aceleração desse cara vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A velocidade variou de 25 menos 15 sobre o tempo, que é 30 menos 10. A aceleração aqui deu 10 sobre 20. A aceleração aqui deu 0,5 metros por segundo ao quadrado. Já tem aceleração, né? Já tem aceleração. Olha só que interessante. Eu vou considerar que eu quero saber presta atenção no que eu vou fazer, hein? Presta atenção no que eu vou fazer, que isso aqui vai ser uma maldade pura. Presta atenção. Eu quero saber quanto que ele andou dos 10 segundos. Não, olha só, o estudante deduz que a distância percorrida entre esses dois instantes. Então, eu quero saber entre os 10 segundos e os 30 segundos. Então, eu vou considerar, olha só o que eu vou fazer, hein? Presta atenção, senão eu daria uma conta danada. Eu vou considerar que o início do movimento, do que a gente vai trabalhar aqui, é esses 10 segundos. É nesse tempo aqui de 10 segundos. E nesse tempo, a velocidade inicial, nesse momento, é de 15 metros por segundo. Olha só. É como se eu colocasse que aqui é o tempo zero. Tempo zero. E eu vou querer saber a distância percorrida, que o 10 é o tempo zero, né? Então o 30 passou 20 segundos, vai ser o tempo 20 segundos. Olha só a maldade para fazer isso aqui, hein? Senão a gente poderia ter feito por Torricelli, mas aqui é uma maldadezinha para vocês. Então, olha só, aqui a velocidade inicial agora, no tempo zero, é 15. O tempo que ele vai percorrer foi do 0 ao 20, é um tempo de 20 segundos, mais a aceleração, que é 0,5, vezes o tempo, que é 20, e vai ficar ao quadrado, sobre 2. Bom, fazendo essa conta, 15 vezes 20 dá 300. Aqui, 0,5 vezes 20 ao quadrado é 400, que vezes 0,5 dá 200, que dividido por 2 dá 100. Então, isso aqui deu 400 metros. Então, eu restartei o meu cronômetro, foi isso que eu fiz. Eu queria saber quanto que ele andou do 10 ao 30 segundos. Então, eu considerei agora que o 10 era meu início, é o meu tempo zero. E eu fiz a equação
considerando que a velocidade inicial era essa aqui, nesse momento aqui que eu estou querendo saber, a partir dele. Senão, eu teria que fazer o seguinte, senão eu teria que fazer a função de posição, olha a outra forma de resolver. A função de posição aqui, né, eu teria que fazer a função de posição, e aí eu teria que fazer a posição no tempo 10, a posição no tempo 30 e depois subtrair as duas. Então ia dar um trabalhozinho. Outra forma de fazer seria por Torricelli. Eu vou explicar agora Torricelli. Se você quiser fazer por Torricelli, depois que você chegar nesse passo aqui, você ia ter que fazer isso aqui, achar a aceleração, aí você ia jogar no Torricelli. Eu vou explicar o Torricelli, depois a gente volta nessa questão aqui e faz essa segunda parte por Torricelli. Vamos lá. O que é a equação de Torricelli? É aquela equação que não tem tempo. Então, é uma equação, por isso que a gente usa a equação de Torricelli em muitos casos, quando não tem tempo na sua equação. Então, se você tiver velocidade final, velocidade inicial, aceleração e distância, você vai utilizar a equação de Torricelli. Tá? Essa equação de Torricelli, ela meio que faz um meio do caminho entre a de velocidade por tempo e a de posição por tempo. Então, decora essa fórmula. Na verdade, até agora, e fechou. O que a gente tem que saber de movimento? Retilíneo uniformemente variado. Essa aqui, a de posição, que ela culmina na de distância, né? Ou essa de posição, ou você trabalha com a de distância, que aí você, ao invés de ter o SI, você tem só a distância percorrida. Essas aqui, isso aqui é para o MRUV, foi isso que você aprendeu de movimento. Essa e essa, MRUV, e você tinha aprendido já o MRU. Gente, é movimento retilíneo uniforme. É básica, isso aqui é a nossa base para movimento. Tudo que a gente for aprender, inclusive lançamentos, depois lançamento vertical, horizontal e oblíquo, vai ser a partir disso aqui. Aí tem a fórmula de altura máxima que o meu professor ensinou. Vai sair daqui. Você nem precisa decorar aquela fórmula, né? A gente vai aprender isso. Então, MRU a gente aprendeu que velocidade é distância por tempo. E aprendemos que a função de posição, a posição aqui é igual à posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Basicamente, é isso aqui que a gente precisa de movimento. Então, essa tela aqui resume toda a parte de movimento. Lógico que não basta decorar as fórmulas, você tem que saber utilizar, né? Então, vamos lá. Um carro a 90 km por hora, então ele já está a 90 km por hora, então essa é a velocidade inicial dele, 90 km por hora. É freado uniformemente, então é um MRUV, né? A gente pode usar aquelas 4 equações, com aceleração de módulo igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, reparem que a aceleração, na verdade, ela é negativa, né? Ela é negativa. Menos 2, porque ele está parando o carro, né? Então, a aceleração tem que ter sinal contrário da velocidade inicial. Se a velocidade inicial é mais 90, esse cara tem que ser menos 90. Agora, tem um detalhe. A velocidade inicial está em km por hora e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou transformar isso aqui para metros por segundo. Então, 90 dividido por 3,6, vírgula aqui, acrescento um zero. Tira a vírgula, né? Aqui vai dar 2, né? Por 9 não dá, 90. Aqui dá 72, dá 18, desce o zero, dá 5, né? 180, resto zero. Então, 90 km por hora corresponde a uma velocidade inicial, na verdade, de 25 metros por segundo. Bom, eu tenho velocidade inicial, tenho aceleração, tenho a final, porque, na verdade, ele vai até parar. Então, a velocidade final dele é igual a zero, né? Então, olha, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado
mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, a velocidade final é zero, é a velocidade que ele, quando ele para, é igual à velocidade inicial, que é 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2,5 vezes a distância. Eu descobri aqui a distância que ele percorreu até parar. Então, zero é igual a 625, né? Aqui, ó, 25 vezes 25, 25 sobe 2, aqui dá 10, dá 12, isso aqui dá 50, isso aqui deu 625, né? Como eu falei com vocês, é interessante que vocês decorem de 1 a 25 ao quadrado. Eu tinha falado 20, mas vai até o 25, faz mal não. Aqui 2 vezes menos 2,5, isso aqui deu 5, né? Vezes D. Eu coloquei mais e deu a mesma resposta. Não deu, não. A sua distância deu negativa. E se deu positiva é porque você ainda fez, você errou 2 vezes, errou na hora da equação. Nesse caso, não deu problema. Mas em outros casos pode dar problema. Muito cuidado com os sinais, tá? Existem exercícios que podem dar problema e são esses exercícios que diferenciam quem vai passar e quem não vai. Para com essa preguiça de achar que não precisa. Precisa fazer correto sim, porque o pessoal fica insistindo em fazer mais ou menos, fazer da forma errada, aquela forma que resolve 90% dos exercícios, e aí acaba que sempre na hora da prova erra uma coisinha ali, erra uma coisinha ali, erra outra ali, e no final das contas vai 4, 5 questões embora. E em concursos de alto nível, em que você precisa de um alto desempenho, é isso que faz a diferença. Então, pelo amor de Deus, para de querer aprender de qualquer jeito. Essas coisas que a gente está falando, olha, tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma, não é porque a gente é chato, é porque a gente sabe que vai cair, a prova sabe dos macetezinhos milagrosos que são dados por aí, que funcionam em 90% dos casos, e a prova ela cobra justamente muitas, ela cobra grande parte das questões normais, mas aquelas questões que vão fazer você passar vão ser essas questões diferenciadas, que separam aquele cara que estudou de verdade e aquele cara que foi medíocre, que fez a parte, que fez o que não fez o que precisava, que ficou com preguiça. Então não é lugar de preguiça aqui, beleza? Aqui é lugar de quem quer fazer as coisas bem feito, tá certo? Eu sei que eu estou sendo duro, mas é porque a gente precisa de um desempenho bom de vocês. E a gente só vai ter isso fazendo as coisas da forma correta, beleza? Então vamos lá. Então, o menos 5D vai passar para o outro lado, ele passa positivo. Geralmente, quando eu paro, dou essas, né, essas puxadas de orelha, aí no em seguida eu vou e erro um exercício, né? Aí erro um sinal aqui para o aluno tirar aquele sarro, né? Porque aí eu perco a concentração. Mas vamos concentrar aqui para evitar isso aí, né, gente? Vamos lá. Então, presta atenção: 5D igual a 625, o D vai ser 625 dividido por 5. O D, 625 dividido por 5, né? Dá 1 aqui, né? Fica 5. Desce 1, dá 12, dá 2. Dá 2, desce o 5. Dá 5, dá 25. Resto 0. Então, 125 metros. Essa é a resposta. Vamos seguindo, então, gente. Aprender Torricelli. Mais um. Um móvel parte do repouso. Opa, esse aqui partiu com a velocidade inicial 0, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e atinge uma velocidade, ou seja, uma velocidade final aqui de 20 metros por segundo. Então, não deu tempo. Então, provavelmente vai ser Torricelli. Determine a distância percorrida. A gente sabe que velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final foi 20, então 20 ao quadrado é igual à velocidade inicial 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração aqui é 5. A aceleração aqui foi positiva porque ele foi de 0 para 20, a velocidade está aumentando. Então, o exercício ele fala o módulo, mas não te dá o sinal da aceleração. Você tem que ter mais cuidado, muitas vezes. Então, aqui é a distância. Então, 400 é igual a 0 mais 10D. Então, a distância vai ser o 400
E o 10 que está multiplicando a distância passa dividindo, né? Então, cortou 0 com 0, a distância foi de 40 metros. Beleza? Mais uma vez usando aí o Torricelli. Beleza? Vamos seguindo. Uma composição do metrô parte de uma estação onde estava em repouso. Opa, velocidade inicial 0. E percorre 100 metros. Então, ele está me falando quanto que ele percorreu, uma distância de 100 metros. Com uma aceleração constante, então ele está te informando que isso aqui é um MRUV, você pode usar as 4 equações que você aprendeu, atingindo 20 metros por segundo. Opa, te deu a velocidade final dele, ao final aqui. Determine a aceleração. Opa, te deu distância, velocidade inicial e final, não teve tempo. Torricelli neles. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é 20, então é 20 ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que eu quero saber, vezes a distância, que é 100. Então, isso aqui ficou 400, é igual a 200A. Então, o A vai ser 400 dividido por 200. A aceleração deu 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, esse era mais um exemplo utilizando a equação de Torricelli. Vamos seguindo. Num jogo de futebol de salão, um jogador chuta uma bola. Gente, eu fiquei de voltar lá e resolver essa questão aqui por Torricelli. Reparem que agora eu já tenho a aceleração e aqui eu tenho as duas velocidades, aqui entre 15 e 25 metros por segundo. Se a gente fizer aqui um Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. A velocidade final foi essa, 25. É igual ao inicial, que é 15, então 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração aqui é 0,5 vezes a distância. Então, aqui, olha o que aconteceu. 25 ao quadrado é 625, é igual a 15 ao quadrado, que é 225, mais 2 vezes 0,5, ou seja, 2 vezes 0,5 dá 1, então fica 1 vezes dd. Então, 625, o 225 passa para o outro lado, passa negativo, igual a distância. Então, 400 metros é igual a distância percorrida, que é o mesmo valor que a gente chegou aqui. Beleza? 400 metros. Beleza, vamos voltar lá para nossa questão que a gente estava começando a fazer, né? Que é essa aqui. Eu acho que a gente já vai encerrar essa aula, né? Porque já está com algum tempo, né? A gente volta, ainda tem mais uns 8 exercícios para fazer, mas agora eu já finalizei. Tudo que você precisava saber de MRUV, você sabe tirando o gráfico, que a gente vai falar especificamente dos gráficos depois, tá? Tanto do MRU quanto do MRUV. Num jogo de futebol de salão, um jogador chutou uma bola rasteira, que parte com a velocidade inicial V0, então essa aqui é a velocidade inicial dele, V0. A bola, depois de percorrer 18 metros, então uma distância percorrida de 18 metros, sem colidir com nenhum obstáculo. A bola para. Opa! Velocidade final, 0. A bola desacelera com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, porque está desacelerando. Isso é constante, aceleração. Se trata de um MRU V. Tá vendo como é que a gente vai anotando as coisas, vai identificando as coisas no exercício? Então, ele quer saber a velocidade inicial. A gente sabe que não tem tempo, então é isso aqui, ó. Eu até vi outro dia uma tirinha, né? Do cara, sem tempo, irmão, que é essa aqui. Eu não sei de onde que veio esse sem tempo, irmão. Quem quiser puder mandar nos comentários aí depois. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é o que eu quero saber, é o V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 1, vezes a distância, que é 18, né? Se você não coloca negativo aqui, você vai ter que fazer uma gambiarra, porque você tem que fazer uma raiz quadrada de número negativo. Então, você meio que faz na gambiarra isso aqui. A gente está sempre dando certo, vai.
Eu não vou discutir mais não. Se quiser, eu estou falando isso porque o que eu ouço disso em aula, então, em aula presencial, mais 2 vezes menos um vezes menos 18 dá menos 36. Beleza? Aí, ó, o menos 36 passa para lá, passa positivo. Aí, ó, deu tudo certinho. Você vai fazer, ó, passar o ao quadrado como raiz, vai ser raiz de 36. Na verdade, seria mais ou menos, mas como a gente sabe que a gente vai pegar o valor positivo, então a velocidade inicial deu 6 metros por segundo. Então, essa era a resposta dessa questão. A gente faria dessa forma. E é isso aí, pessoal. Tranquilo? Então, daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões. Lembrando que a gente já encerrou toda a parte de MRUV. Aqui estão as 4 fórmulas que a gente utiliza. E aqui eu aproveitei para botar o MRU, porque o MRU e o MRUV já deixa tudo no mesmo slide aí para vocês. Essa aqui é a equação de Torricelli, essa aqui, mas aí eu aproveitei para destrinchar tudo para vocês terem um resumo de movimento aí. Beleza? Forte abraço, gente, e até a próxima aula.